A seleção francesa de futebol, que todo mundo conhece como Le Bleu, é bem mais do que só um time, sabe? É quase um espelho que acaba refletindo as vitórias, as tensões e até a identidade de uma nação inteira. Vamos mergulhar nessa história? E essa pergunta, feita por ninguém menos que Lilian Thuram, um dos caras mais importantes daquele time lendário de 98, é basicamente o centro da nossa conversa hoje. Será que a glória no campo conseguia mesmo virar união fora dele? A cena é daquelas inesquecíveis, né? A França, jogando em casa, simplesmente atropela o Brasil, que era o grande favorito, por 3-0 e leva a sua primeira Copa do Mundo. O país inteiro parou, unido numa festa que parecia não ter fim. Olha esse número. Mais de 1 milhão de pessoas tomaram a Avenida Champs-Élysées. Foi a maior festa, a maior euforia coletiva que a França tinha visto desde o fim da Segunda Guerra, com a libertação de Paris em 1944. Era algo gigante. E o grande símbolo dessa união toda era o próprio time. O apelido Black, Blanc, Bleu, negro, branco, árabe, virou um lema. Ele transformou a seleção num exemplo de uma França que dava certo, uma França multicultural e vitoriosa. E, claro, os políticos adoraram essa imagem e usaram bastante. Mas essa vitória não apareceu assim do nada. A tradição da França no futebol já vinha sendo construída, há décadas. Para entender 98, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. A história é longa. A Copa do Mundo foi ideia de um francês, o Jules Rimet. Depois teve a geração brilhante de 58 e, claro, a magia do Platini nos anos 80. A França sempre esteve ali entre as grandes potências. E falando nessa geração de 58, chegamos num número que, sério, é absurdo. 13. Esse é o recorde que dura até hoje de mais gols marcados por um único jogador numa só edição de Copa do Mundo. E o mais incrível sobre esse recorde do Just Fontaine é que ele fez os 13 gols usando chuteiras emprestadas. As dele tinham rasgado num treino. É uma daquelas histórias fantásticas do futebol que mostra a genialidade pura daquele time. Bom, isso tudo nos traz de volta para aquela era de ouro, a era da vitória Black Blanc Bleu. Ali no finalzinho dos anos 90, começo dos 2000, a França simplesmente dominou o futebol mundial. E aquela era foi marcada por um elenco de craques de origens super diversas. Tinha o Zidane, que era o maestro, filho de argelinos, o Thuram, uma muralha na defesa, o Deschamps, o grande capitão, enfim, juntos eles formaram um time que entrou para a história. Então, primeiro veio a Copa do Mundo e logo depois a Eurocopa. A França se tornou a primeira seleção campeã do mundo a ganhar também o título europeu em sequência. Isso solidificou o status deles como uma verdadeira lenda. E o final daquela Euro 2000 foi cinema puro. Um gol de empate nos acréscimos que levou o jogo para a prorrogação e aí o gol de ouro do Trezeguet, que foi o último desse tipo numa grande final, selou a vitória. Foi dramático, foi histórico. Mas sabe como é? Aquele espírito de união de 98 foi logo colocado à prova pela realidade. Aquele sonho de uma França perfeitamente integrada, ele começou a desmoronar. E o contraste não podia ser mais gritante. Só 4 anos depois daquela festa da diversidade, o político que tinha criticado o time por ter muitos jogadores de países estrangeiros chegou ao segundo turno da eleição presidencial. A lua de mel tinha definitivamente acabado. E aqui está o ponto central. A forma como os jogadores eram tratados era condicional. A identidade francesa deles parecia valer só na vitória. Essa duplicidade de critérios mostrava um racismo que ainda existia, bem ali debaixo da superfície. E os problemas da sociedade acabaram refletindo em campo. Veio a queda feia em 2002, o colapso total do time em 2010 e o racismo que nunca sumiu das arquibancadas. Ficou claro que o futebol não estava imune às rachaduras da sociedade francesa. Agora, vamos dar um salto no tempo para os dias de hoje e ver como o legado de 98 ainda ecoa na nova geração. E em 2018, a história meio que se repetiu. A França foi campeã do mundo de novo, com um time que era um retrato da França moderna, cheio de jogadores de diversas origens. A consistência da França fica muito clara quando a gente olha os artilheiros ao longo do tempo. De Fontaine a Platini,
De Henry a Giroud, cada geração produziu talentos espetaculares, mantendo a seleção sempre no topo do futebol mundial. E é preciso reconhecer o impacto positivo que é inegável, né? A seleção inspirou uma garotada inteira, fazendo do futebol uma das poucas áreas da sociedade onde o talento pode de fato abrir portas e criar oportunidades reais. E com isso, a gente volta à pergunta do começo. Afinal, a seleção francesa é um motor de mudança social, um símbolo de união, ou ela apenas reflete as divisões e os debates que a França continua a ter? A resposta provavelmente não é nem uma coisa nem outra, mas um pouco das duas.